Eu saúdo neste momento os irmãos inscritos e as irmãs inscritas aqui no meu canal com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, neste momento eu irei deixar uma palavra aqui de meditação que se encontra aqui no livro de aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Alguns versículos aqui que o Senhor colocou no meu coração. O título, irmão, aqui do capítulo 8 de Romanos diz assim: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também, irmãos, aqui o versículo 6 e diante. Não, assim. E aqui o versículo 5 em diante, que diz assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluias. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, neste momento, eu irei focar somente no versículo 1, aleluia, Jesus, e no versículo 6, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Irmão, aqui no versículo 1 diz assim, vou ler mais uma vez. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, por que eu estou focando primeiro nesse versículo? Irmão, porque muitos têm usado esse versículo, distorcido, irmão, esse versículo, para dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, irmão. Mas ele só lê a parte A do versículo, irmão, porque na parte B do versículo está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Entendeu, meus irmãos? Aleluias. E aqui também, o versículo 6, vou focar nele também. O versículo 6 diz assim: Porque a inclinação da carne... Não. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, meus irmãos, aleluia, Jesus, nós vemos pela própria palavra de Deus, irmãos, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, e aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, eu vou ler de novo, porque é para focar, vamos focar mesmo nesse versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, presta atenção, meus irmãos, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para você que diz que é crente, mas você ainda está vivendo na carne, para você ainda há muita condenação, sim. Para você ainda tem muita condenação, sim, há muita condenação, sim. Aqui está falando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias a Deus, aleluia. Então, você que diz que é crente, você tem andado na carne, vivido na carne, para você ainda tem muita condenação, sim. Aqui está falando que não tem condenação para aqueles que estão em Cristo, que andam no Espírito, que não cumprem mais as concupiscências, ou seja, os desejos da carne. Aleluia, Jesus. E como que nós vamos viver no Espírito? Vivendo uma vida de oração, de jejum e se enchendo do Espírito Santo. Como está aqui no livro de Romanos e no livro de Gálatas, que diz que o Espírito Santo foi nos dado para que nós vivamos uma vida de santidade, porque é através do Espírito Santo que nós conseguimos viver uma vida de santidade na presença de Deus, até mesmo porque o Espírito Santo ele foi nos dado através da morte de Cristo Jesus na cruz para mortificar a nossa carne, porque é o Espírito Santo que mortifica a nossa carne e ele nos dá poder de vencer o nosso velho Adão, nosso velho homem, nossa velha mulher. Amém? Então, para você não estar vivendo na carne, que às vezes você pode perguntar, mas como que eu vou viver em espírito? É tão difícil. Não, você está dando desculpa para você viver no pecado, para você viver na carne. Não, porque o Espírito Santo já foi nos dado para que nós possamos viver uma vida de santidade. Aqui no próprio texto base, que está escrito aqui, né, no título de Romanos capítulo 8, diz assim: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Ou seja, porque o Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Irmão, mas o Espírito Santo ele só vai operar a obra da santificação
naqueles que dá lugar para ele, amém? Não para aqueles que vivem na carne, dando desculpa para o seu pecado. Aleluia, Jesus vivendo em pecado, dando desculpa para o seu pecado. Porque para isso o Espírito Santo foi nos dado, irmão. Para nós vivermos uma vida de santidade na presença de Deus. Glória a Deus, aleluias! Porque para isso, irmãos, o Espírito Santo foi nos dado para nós vivermos uma vida, aleluia, Jesus, de santidade na vida de... Porque para isso o Espírito Santo, irmão, foi nos dado para nós vivermos uma vida de santidade. Irmão, porque é o Espírito Santo que capacita o homem e a mulher a viver uma vida de santidade. Irmão, porque nós mesmos, por nós mesmos, nós não produzimos santidade. É o Espírito Santo, irmão, que produz essa santidade, essa santificação em nós, de dentro para fora. É ele, irmão, que mortifica os desejos da nossa carne, mas é para homens e mulheres que são cheios, irmão, do Espírito Santo, que buscam ser cheio do Espírito Santo, que vivem uma vida de oração, de jejum, porque o jejum e a oração também mortificam a nossa carne, amém? Aleluia, Jesus. Porque aqui o versículo Romanos capítulo 8, versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Nem tem irmão mais o que falar. Aqueles irmãos que vivem na carne não podem agradar a Deus. E se não pode agradar a Deus, muito menos você vai poder entrar no céu. Amém? Tá bem claro aqui. Então, irmão, se você quer ir para o céu, irmão, se você quer viver uma vida em espírito, você passe, irmão, a ser um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher, irmão, de jejum, de oração, de santificação. Aleluia, Jesus, passe a santificar a sua vida. Irmão, passe a mortificar a sua carne através do jejum, da oração. Passe, irmão, a mortificar a sua carne através de você, irmão, se encher do Espírito Santo. Através, irmão, de você ser um homem e uma mulher, irmão, cheio do Espírito Santo. Irmão, porque aqui está claramente dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Versículo 7, olha, irmão, para você ver como que é sério. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Irmão, se você vive na carne, você nem tem, irmão, como você vive uma vida de santidade. Amém? Tá falando aqui claramente que aqueles que vivem na carne são inimigos de Deus, ó. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser, a não ser que você se arrependa e busque o novo nascimento, busque a regeneração e a santificação através do Espírito Santo. A não ser, irmão, que você se arrependa e passe a viver uma vida de jejum e oração, mortificando, irmão, a sua carne através de jejum e oração e se enchendo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, irmão, que é o agente da nossa santificação. Como está no livro de Romanos e no livro de Gálatas, amém? Se você ler o livro de Romanos e você ler o livro de Gálatas, você vai ver tudo ali a obra do Espírito Santo, que ele opera a santificação em nós. Aqueles que têm o Espírito Santo discernem bem tudo. Quem não tem, infelizmente, amém? Tanto que tem um versículo aqui mesmo que diz assim, ó. Vou começar aqui do versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mal, está claramente falando. Agora o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, meu Deus. Irmão, é muito sério. Irmão, é muito sério isso. Você viu aqui, irmão, que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Irmão, porque é o Espírito Santo que mortifica a carne do homem, irmão. É ele, irmão, que transforma o homem numa nova criatura. Irmão, se você não é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, irmão, há muita condenação para você, sim. Ainda há muita condenação, sim. Você pode dizer que é crente, você pode estar dentro da igreja. Irmão, mas você ainda tem muita condenação, sim, sobre você. Olha, vou ler aqui. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas olha aqui, observação. Mas para quem que não há condenação? Que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmão. Irmão, se você anda na carne, irmão, há muita condenação ainda para você, sim. Irmão, você pode ter aceitado Jesus, você pode, irmão, estar dentro de uma igreja. Irmão, mas se você vive na carne, irmão, ainda há muita condenação, sim, para você. Aqui está dizendo que não há condenação para aqueles que vivem no Espírito. Irmão, a vida no Espírito, uma vida, irmão, cheia do Espírito Santo, uma vida, irmão, em santidade perante, irmão, a presença do nosso Deus. Amém? Então, irmãos, vocês que estão vivendo na carne dizendo que é crente, eu sugiro que vocês venham examinar mais a Escritura. Venha ler esse livro de Romanos aqui inteiro. Venha ler o livro de Gálatas, que fala sobre a obra do Espírito,
que fala sobre a obra da santificação que o Espírito Santo opera em nós, é porque é o Espírito Santo, irmão, que nos dá poder de viver uma vida em santificação diante do nosso Deus e viver uma vida de santidade e pureza diante do nosso Deus. É Ele que mortifica a nossa carne e nos dá poder de viver uma vida em espírito diante do nosso Deus. Irmão, mas é para aqueles que dão lugar ao Espírito Santo. Não é para aqueles, irmão, que ficam dando desculpa para o seu pecado, para viver em pecado, mas para aqueles que buscam, irmão, ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque aqui está dizendo claramente que nenhuma condenação há. Perdão, meus irmãos. A palavra de Deus diz aqui que nenhuma condenação há para os que vivem em espírito, mas para aqueles que vivem na carne há muita condenação ainda assim. Portanto, eu digo para você que é crente que você se arrependa se você quer ir para o céu. Se arrependa se você quer agradar a Deus e busque viver uma vida no espírito, amém? Porque senão, através de jejum, oração, santificação, buscar agradar o nosso Deus em tudo, sem encher o Espírito Santo. Porque, irmão, se você viver na carne, você não pode agradar a Deus e muito menos entrar no céu. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é o Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida de santidade e santificação diante do nosso Deus. Mas é para aqueles que se enchem dele, que dá lugar para ele. Glória a Deus, que busca o Espírito Santo através da oração, que busca ser cheio do Espírito Santo através da oração, do jejum, da santificação, vigiando, tendo prudência, se guardando do pecado, se guardando do mundo. Glória a Deus, fugindo dos desejos da tua carne, como a palavra do Senhor manda nós resistir aos desejos da nossa carne e mortificar a nossa carne através do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo e através de jejum e oração. Glória a Deus, aleluia. Isso se você quiser entrar no céu. Amém? Então, para vocês que são crentes, que estão vivendo na carne, se arrependa e passe a viver a vida no Espírito, conforme eu disse aqui. Aleluia. Já desci até a receita aí para vocês, como que você vai viver uma vida no Espírito. Agora, se você quiser continuar vivendo na carne, o problema é seu. Porque aqui está dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se você não pode agradar a Deus nem em vida, nem aqui nessa terra, você muito menos vai poder entrar no céu. Amém? Então, se você quiser ficar enganando a si próprio, dentro das igrejas, dizendo que você é crente, que você é cristão, que você é evangélico, aí é problema seu. Depois você não vem aquele dia diante de Deus dizer que você não sabia. Porque o nosso Deus deixou a palavra para nos avisar. Todas as coisas, irmão, o nosso Deus deixou tudo escrito na palavra, tudo direitinho, para que ninguém, irmão, aquele dia tenha desculpa diante de Deus, no dia do julgamento final. Amém? Irmãos, então é isso. Vocês que são crentes, que estão vivendo na carne, venham se arrepender e procurar viver uma vida em espírito diante do Senhor. Como, irmão, eu vou viver uma vida em espírito? Já disse, através de jejum, oração, santificação e se enchendo do Espírito Santo a cada dia mais. Ou então, aquele dia você vai ser condenado, sim. Porque aqui está dizendo que não há mais condenação para os que estão em Cristo, mas que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem na carne ainda tem muita condenação para você, sim, se você não se arrepender e passar a viver uma vida no Espírito. Porque está falando aqui que os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E se não pode você, irmão, imagina. Se está falando que os que vivem na carne não podem agradar a Deus, aqui mesmo nessa terra, muito menos você vai poder entrar no céu aquele dia. Porque céu é lugar de homens santos e mulheres santas de Deus. Não é lugar de profano, que vive na carne pecando, realizando os desejos da sua carne. Porque a carne é inclinada para o pecado, irmão. Aqui está dizendo claramente que a inclinação da carne é morte. Ela é inclinada para o pecado. E nem em verdade pode ser inclinada para Deus, a não ser que o Espírito Santo faça essa tão grande obra de santificação na sua vida. Mas se você dá lugar, claro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você dá lugar para o Espírito Santo operar essa tão grande obra de santificação em sua vida. Agora, se você não dá lugar, você está debaixo de condenação, sim. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, Jesus. Esta é a pequena palavra, irmão, de meditação que eu deixo para os inscritos e para as inscritas do meu canal. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.